Olá pessoal, eu sou o Sargento Fernando Eustáquio dos Santos, presto serviço no Corpo de Bombeiros Militar, atualmente no setor de engenharia do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Lá acompanho obras, a elaboração de projetos, a execução desse projeto nas obras dos prédios novos do Tribunal, até a obtenção do AVCB. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a aula da IT 07, a compartimentação horizontal e vertical. Ok? Compartimentação horizontal e vertical, de uma forma simplificada para a gente entender, é aquela medida que ela visa atrapalhar aí a propagação do calor, do incêndio. Ela diminui, ela retarda, ela dificulta essa propagação do calor. A compartimentação vertical, ela dificulta a propagação do calor no sentido vertical do prédio, ou seja, de um pavimento para o outro da edificação, de um andar para o outro. Então ela faz uma compartimentação, uma separação no sentido vertical, de forma que o calor não propaga de um andar para o outro. Já a compartimentação horizontal, ela faz o mesmo trabalho, só que no sentido horizontal, ou seja, no mesmo pavimento. Então ela dificulta a transmissão do calor de um ambiente para o outro no mesmo pavimento. Então aí está uma definição bem simplificada da compartimentação. Separa os ambientes, separa os pavimentos, a vertical separa os pavimentos um do outro e a horizontal separa os ambientes um do outro no mesmo pavimento. Ok, pessoal? Pois é, são nas tabelas da IT 01, a IT de procedimento administrativo, que vão ter as exigências das medidas. Dentre elas aí a nossa compartimentação aqui, horizontal e vertical. Beleza? Sempre atentar quando você estiver analisando um projeto, né, os argumentos de entrada, vocês já aprenderam lá na aula da IT 01, mas é observar que quando está marcado aqui, assinalada a medida, e tem esse númerozinho aqui, ó, em cima do X, significa que eu tenho que olhar uma nota aqui embaixo. Então esse número 1 está falando que pode substituir por chuveiros automáticos. E o número 2, que eu posso substituir por chuveiros automáticos, exceto as compartimentações das fachadas e selagem de shafts e dutos de instalação. Então lá no slide você viu lá o que é uma selagem de um shaft, né? A aplicação de um material de forma que o shaft, aqueles vãos livres nos andares, que atravessam os andares, fica protegido ali da propagação do calor para fora do shaft. Então o prédio continua compartimentado. Então está falando aqui que a compartimentação horizontal eu posso substituir por chuveiro automático e a vertical pode substituir por chuveiro automático, exceto aquelas das fachadas, né, selagem de shafts. Nós vamos ver isso aí na planta na hora que nós abrirmos. Ok? O anexo E da IT 01 é o que traz para nós quais são as formas de apresentação das medidas de segurança contra incêndio e pânico no projeto, dentro do processo, né, do PSCIP. O analista tem que ficar bem atento, porque são essas as formas de apresentações que eu vou ter o direito de cobrar do RT, do responsável técnico, quando eu estiver fazendo o projeto. Então, nesse caso aqui, olha, indicar as áreas compartimentadas no quadro de áreas, indicar a aba horizontal, a aba vertical, tem a ver aí com a compartimentação, né? Afastamento entre aberturas perpendiculares, indicar o tempo de resistência ao fogo, indicar os elementos corta-fogo, a parede corta-fogo, o vedador corta-fogo, o selo corta-fogo e a porta corta-fogo. Então são essas coisas que a pessoa tem que indicar no projeto. A gente às vezes fica tentado a notificar algo além disso, mas eu já falo aqui de antemão, já falei nos slides das aulas, nós como analistas não podemos incorrer nesse erro. Nós temos que notificar e exigir a apresentação no projeto daquilo que está realmente previsto na IT 01. Na IT 03, por exemplo, nossa IT de símbolos gráficos, ela vai colocar aqui alguns sistemas passivos, né, sistemas de proteção. Entre eles aqui está aqui o símbolo da porta corta-fogo, o tempo que ela resiste, isso faz parte da compartimentação, né? Lembra da compartimentação horizontal? Estou protegendo um ambiente do outro. Então, quando eu tenho uma porta corta-fogo no andar, eu estou protegendo que o calor não passe daquele ambiente da porta corta-fogo para dentro, ele não seja
atingido, né, pelo calor que vem de um proveniente incêndio naquele mesmo pavimento da porta corta-fogo para fora. E o tempo que ele resiste está aqui indicado também no símbolo gráfico. Mesma coisa é a parede. A parede corta-fogo tem lá uma indicação em planta, através de símbolo gráfico, a parede de compartimentação, parede comum, né, elevadores, shafts protegidos e os dampers corta-fogo. Ok? O que são os dampers corta-fogo? São aquelas, tipo uma veneziana que vai dentro de um duto, fazendo com que, num caso de acionamento de alarme, ele feche e não passe calor para o outro lado do duto. Ok? Os shafts são os ambientes protegidos, né? Onde passam as tubulações, as instalações de um andar para o outro. Então tudo isso está aqui na IT03. Bom, pessoal, aqui nós estamos com um projeto aberto, né? Um projeto técnico, uma edificação aqui é uma edificação tipo D1. Aqui é um corte da fachada, né? Um corte, onde está demonstrado aqui, dentre outras coisas, a compartimentação. A vertical, né, e a horizontal. A vertical nós vamos ver aqui nesse corte. Os senhores podem ver aqui, olha, que tem uma indicação de 120 centímetros, ou 1,20 m, que é justamente o que a IT07 exige de distância entre as aberturas de um andar para o outro, fazendo com que o calor gerado no incêndio nesse andar tenha dificuldade para passar para esse andar. Ok? Sempre lá, quinto pavimento, sexto pavimento. Então, essa aba, esse complemento da parede aqui, olha, que está indicado aqui e cotado em 120, é justamente a indicação da compartimentação. Porque se a fachada é envidraçada, se ela fosse até embaixo e até em cima, eu teria somente a laje impedindo do calor passar de um lugar para o outro. A IT07 até prevê essa situação. Quando isso acontecer, essa aba é prolongada aqui para dificultar a passagem do calor. Ok? Tem lá nas figuras da IT07, lá no anexo, ao final da IT. Então aqui nós estamos vendo a compartimentação vertical. Nesse mesmo projeto, eu consigo ver um pouco da compartimentação também horizontal. Importante a gente familiarizar com os símbolos gráficos, né? Aqui nós temos aqui o elevador, em volta dele a parede corta-fogo, indicada aqui com o símbolo gráfico. Aqui nós temos a indicação de shaft protegido. Olha aí. Esse quadriculado aqui, lá na IT03, é o shaft protegido. Aqui é a mesma coisa. Aqui outro shaft. Quando a gente vai ver a escada, aqui é uma escada à prova de fumaça, nós vamos ver mais itens de compartimentação horizontal. Shaft, o duto de ar, tá vendo? Duto de ar-condicionado. O símbolo de shaft protegido. Ele tem uma abertura para o ar entrar lá no pavimento, não tem? Então aqui olha o símbolo gráfico do damper corta-fogo. Por quê? O duto fica aberto, acionou o alarme, o damper fecha e a passagem do ar é cortada e consequentemente a passagem do calor também é cortada. O acesso lá, o ingresso através de porta corta-fogo, também um elemento da compartimentação horizontal. Importante a gente saber visualizar isso no projeto, né, a gente conseguir localizar esse cumprimento da legislação aqui no projeto. Toda abertura, né, já que é um projeto que tem compartimentação, mesmo que ele tenha sprinkler, lá fala que shaft, abertura de shaft, passagem de tubulações e fachada não está isento. Então todas as aberturas desses exemplos que eu dei tem que estar com elementos corta-fogo, tem que estar com indicação em corta-fogo. Uma outra coisa que também é interessante observar são as notas. Né, geralmente é uma nota relativa à compartimentação no projeto. Então aqui na folha 1, ou na prancha 1, né, do projeto, onde tem os detalhes, ele colocou, o RT aqui nesse caso, colocou a nota. Podia estar puxado uma aba lá no próprio item, pode, mas como ela está em todos os andares, preferiu colocar uma aqui que vale para tudo. Então está falando que todas as aberturas e tripis destinadas à passagem de instalações permitam comunicação. Então vai falando, os postos de elevadores construídos por parede corta-fogo, a compartimentação vertical no edifício,
as paredes de compartimentação, as aberturas para duto, então tudo isso ele está especificando aqui como será, né, qual vai ser o TRRF, o tempo requerido de resistência ao fogo, ok? Então tudo isso eu tenho que observar quando eu estiver analisando um projeto. Tudo bem, pessoal? Então vamos ficar atentos. Aqui no informativo de medida de segurança também vai estar assinalada a compartimentação horizontal, vertical, conforme IT07. É importante a gente ver isso também. Né? Lembrar lá daquele checklist que existe na própria IT01 de como a pessoa deve apresentar esse tipo de projeto. Senhores, por último nós vamos ver aqui a nossa IT07, a IT mesmo de compartimentação horizontal e vertical. O importante dessa IT, assim como as demais ITs que são apresentadas dessa forma, é que existe um cenário ao qual eu estou analisando o meu projeto. E esse cenário ele é separado na IT em setores específicos. Então a IT tem lá as definições, tem a referência bibliográfica, tem a aplicação. Mas quando eu chego na análise em si, eu vou começar aqui a partir de procedimentos. Então, os senhores vão ver que existe um procedimento para compartimentação horizontal. Então, tudo que vai vir na sequência do 5.1 vai falar somente de compartimentação horizontal. Se eu estou analisando a vertical, eu não posso procurar as irregularidades nesse setor da IT. Aqui eu vou achar coisas relacionadas à compartimentação horizontal. Mesmo assim, ainda tem a definição específica de cada equipamento. Então tem aqui as características da construção, as portas corta-fogo, os vedadores corta-fogo, os selos corta-fogo, ok? Os